Todo mundo para Tá dentro. invertido, né, Sami? Ah, Muito bem, muito bem. Todos muito bem-vindos nessa noite de domingo. Um prazer enorme ver todos vocês por aqui. Hoje com a presença ilustríssima aqui do Sami Obara, do Roncha.org, aí com um longo termo aí, muito tempo aí já de carreira, já nessa jornada aí de consultorias pelo mundo inteiro, desde a década de 90 lá, então tem bastante história para contar, tem bastante experiência para dividir com a gente. É um prazer enorme receber aqui, sempre com o meu companheiro, o Eduardo Yoshida, sempre junto aqui com a gente. E já vou passando a palavra para o Sami fazer as primeiras considerações. Sami, por favor. obrigado. Não, só para agradecer aos participantes e muito obrigado também aos anfitriões, né, que têm feito isso daí por várias semanas já, consistentemente. Eu assisti algumas das entrevistas de altíssimo nível e aceitei fazendo um domingo à noite, às 9 da noite, pensando que quem que vai assistir às 9 da noite? Mas aqui em San Diego agora são essas. Aqui é 5 da tarde ainda, né? Então, aqui está cedo, está bem tranquilo. Mas obrigado a todos e obrigado ao convite. Obrigado. Joia. Muito obrigado, Sami, por participar conosco, agradecer a nossa live. Nos conhecemos lá atrás, em 90 e pouco, na Toyota. Pena que a gente não conseguiu trabalhar junto antes, né? Mas agradeço por participar aqui com a gente, poder dividir sua experiência. E eu também, né, para quem não me conhece, já há 30 anos aplicando Lean, estudando no Japão 5 anos, experiência na Argentina com 400% de produtividade, e o tempo todo tentando descobrir quais são os segredos do Lean, né? Até em 2005, o Tachibana-san falou para mim que um dos pontos fundamentais é coração, espírito, né? Então eu comecei a me aprofundar nisso, por isso que surgiu, né, o nosso método de trabalhar, né? E agradeço a todos que estão aqui na live, e muitos vêm todo dia, fiéis. Agradeço a todos por estarem aqui. E é isso, né? Vamos continuar, então. Muito bem. Então, como em todas as lives a gente faz, né? Vamos lá, dividindo a tela com vocês. Vamos colocar aqui meia dúzia só, rapidíssimo, o nosso PowerPoint. A apresentação aqui bem rapidinha, só para esquentar. Vamos lá, hoje, produção eficiente, Lean Production Way, com a presença ilustríssima aqui do Sami Obara, engrandecendo a nossa live, que é lá do Roncha, né, o Senior Partner. Como começou no Winners Alliance, né, com a junção da Kaikaku Pro e a Aquila Transformação Humana, que é uma empresa técnica com uma empresa de conhecimento humano que faz esse tipo de transformação, né? Transforma mais de 35 quilos que eu eliminei, e não é só isso que a gente atua. O Yoshida nunca precisou emagrecer, mas a gente deu uma ajuda muito grande para o Yoshida aí se transformar a vida dele, certo, Yoshida? Sim, sim. Inclusive, na própria pandemia, já emagreci 8 quilos, tá? Que beleza. E, bom, pessoal, eu andava carregando várias correntes, várias dificuldades que eu tinha, né? E tinha até vergonha, medo de errar, fracassar, etc, né? Então, todo esse conhecimento que vocês têm visto agora ficava escondido dentro do Yoshida, porque, eu não vou falar porque dá que eu falo besteira, não sei o quê. E o André ajudou a me libertar dessas correntes que me travavam e me impediam de me expressar da melhor forma, né? Então, gratidão, André. A gente vai continuar fazendo esse Lean especial para todo mundo se desenvolver junto com a gente, né? É isso aí, eu só dei uma mão, quem fez mesmo foi você. Mas vamos lá, essas são algumas empresas que já foram atendidas, né? O Grupo Fiat, Unilever, Bosch, Votorantim Cimento, Electrolux, entre outras aí. E indo para o assunto propriamente da live, né? Que muitas são as dificuldades para implementar uma mudança de cultura numa empresa, né? Tem uma série de obstáculos, de maneira que a gente começa até conseguir atingir o sucesso lá, existe uma série de obstáculos que a gente tem que passar. E muitas vezes os consultores, né, nós consultores temos lá
um trabalho extremamente difícil, né? Onde a gente se sente realmente como essa imagem que está aí, numa ilha, né? Falando por quê, por que isso, por que aquilo outro, mas ninguém E, escuta, fica lá numa ilha, sim, sim. né? E, inclusive, minha experiência também, já Toyota, depois Denso, na Denso, Kojima-san, que era diretor industrial, virou para mim e falou um dia assim, Yoshida, o trabalho de quem faz trabalho de melhoria é trabalho de missionário. E falou, ó, São Francisco Xavier, não sei o que, fez o sinal da cruz. Tudo aqui Muito, para ajudar. muito, me marcou muito essa cena, né? E é isso. E trabalho é difícil. É isso aí. E aí, até convencer que está muito dinheiro sendo jogado fora, vai ficar aí isolado na ilha perguntando por quê. Mas, né, depois de eliminar os desperdícios e ajustar as engrenagens aí para tornar o processo enxuto e eficiente, que realmente consegue ter uma redução de custo considerável e aí o trabalho aparece, né, todo o trabalho aparece na hora que tem os resultados. E mais uma vez eu vou perguntar para vocês, isso faz sentido para vocês? Isso que a gente falou aqui é o que vocês querem escutar? Qual que é a expectativa de todos vocês que estão aqui na noite de domingo com a gente, reunido? O que vocês estão esperando escutar dessa live? Faz sentido? Coloca no chat aqui para mim, que eu vou estar vendo as perguntas, as dúvidas, tudo que vocês quiserem colocar aqui para abrilhantar aqui a nossa reunião, esse nosso bate-papo. É sempre tudo muito bem-vindo. Agora eu vou fazer uma... E também, todo mundo que puder abrir os vídeos, a gente agradece para aumentar a nossa interação, que fica mais caloroso, né? Mais caloroso, é sempre melhor. Então, excepcionalmente, só porque é o Sami, eu vou colocar um slidezinho a mais aqui, voltando para aquele estádio dos obstáculos, porque a gente sabe, né, que existem muitas dificuldades de implementar o Lean. Mas o Sami, com toda a propriedade dele, com a experiência que ele tem aí há muito tempo implementando o Lean, não só no Brasil, como fora dele, já fica a primeira pergunta aqui, né, Sami? Qual que é a diferença de implementar o Lean no Brasil e em outros países? E já aproveito para colocar uma segunda pergunta. Lá de quando você começou, lá, década de 90, até hoje, o que mudou na hora que chega na empresa e fala de Lean? Já deixo contigo. Tá sem som, perdão, gente. Sami, liga o som. Ok. Aê, não, eu estava tentando colocar o som, mas estava falando que eu não conseguiria, a não ser que vocês me dessem o controle. Mas acho que já foi. É isso, eu não vou... Já está dado. Joia, joia. Não, então, rapaz, esse negócio do Brasil é mais difícil, é mais fácil. O que eu achei interessante nessa pergunta é que ela é uma pergunta comum e que muitas vezes o pessoal acha que aqui nos Estados Unidos é mais fácil, no Japão é mais fácil, mas a Toyota do Brasil conseguiu e muito bem instalar a cultura, né, do Lean no Brasil. Da mesma forma que a cultura japonesa não aceita o Lean tão fácil quanto a Toyota do Japão. O Hiro Yoshiki, que a gente traz o pessoal para visitar o Japão 2 a 3 vezes por ano, e ele era um vice-presidente da Toyota TMC do Japão, morou em vários países implementando o sistema Toyota na Toyota, desde a Tchecoslováquia até países sul-americanos, latinos e europeus. Ele falou, olha, na Toyota é diferente, não interessa o país. Agora, no Japão, é difícil implementar o sistema Toyota, mesmo em empresas fornecedoras da Toyota aqui na cidade de Toyota. Aí ele acabou essa reunião conosco dizendo, não é o país. Então, não usem o país como um escudo, dizendo que aqui não dá certo. E eu vejo que isso daí é interessante porque eu trabalhei em vários países, alguns com ditadores, com países comunistas, países mais jovens, e todos eles têm suas peculiaridades, né, do país. Mas se você for ver, é realmente a empresa que está lá que consegue criar aquela cultura interna. Então, eu acho que o recado grande foi esse. Agora, acho que a outra pergunta, André, você falou sobre os anos 90. Quando você começou a fazer
essas atividades, né? Que foi lá nos anos 90, né? Eu acredito que naquela época o pessoal não sabia nem o que era o Lean, né? Acredito que hoje eu acho que já está um pouco diferente. Existem dificuldades, claro, a gente sente as dificuldades para principalmente mudar o mindset das pessoas, mas eu acho que pelo menos agora, quando a gente chega nas empresas e fala de Lean, as pessoas pelo menos já sabem o que é. Eu queria saber se é exatamente isso que você pensa, ou como que é, como que tá, qual é a diferença de quando começou para agora. Eu acho que depende da empresa, depende do segmento, depende da indústria, porque, por exemplo, o setor manufatureiro, eu acho que talvez 50%, talvez um pouco mais, já tenha ouvido falar de Lean. Mesmo assim, você Ah, vê a quantidade de empresas que nunca ouviu falar, às vezes é empresa familiar, quando é quando você empresa fala, multinacional. quando você fala manufatureira, é mais industrial, automotiva, autopeça, assim, Não, Sami? em geral. Metalúrgica? Ah, Autopeças e automotiva, eu acho que para lá de 90% a 95% já entendi. tem ouvido falar. Sim, sim, entendi. Agora, manufatureira, desde empresas de costura, malharia, até empresa Ah, que faz comida, tem empresa que faz produto de higienização, limpeza. Outro dia aqui em San Diego, a gente estava tentando ajudar empresas que estão no ramo de costura para que eles comecem a costurar máscaras, né? Para a gente, nós estamos servindo como uma ponte. E sim, sim. aí, ligando para empresários, empresárias, nesse sentido, uma delas, CEO da empresa, presidente, faz várias, eles fazem carteiras Sim. aqui nos Estados Unidos e vendem, né, essas carteiras aí. E tem muita máquina de costura, mas ninguém está comprando carteiras hoje, né? O pessoal Ah, mal tem dinheiro para guardar na carteira, quanto mais para comprar uma carteira. Aí eu falei, então, a gente ajuda a melhorar isso daí, a gente quer converter suas linhas e fazer a produção de carteiras para a gente transformar em produção de máscaras e uniformes. E a gente pode te ajudar. A gente usa a metodologia Lean, que a senhora provavelmente já ouviu falar. Aí ela falou, como é que é Lean? Como é que escreve? Aí eu expliquei, não, sistema Toyota de produção, não, Kaizen. Falei, não, nunca ouvi falar. Aí nossa, que então eu falei, poxa vida, que grande oportunidade. Então a gente está vendo hoje, e eu conversei com várias empresas, empresas que fazem adesivos, né? Porque hoje em dia está tendo uma Hum, grande demanda nessa área de adesivos, placas, sinalizações, coisas que nunca precisou antes, porque o pessoal precisa colar no chão e hum, ninguém sabe. Então, você fica falando, poxa vida, até mesmo no segmento manufatureiro, no ano 2020, tem gente que nunca ouviu falar. Então, para a gente, acho que a gente tem 40 pessoas hoje agora, né, ao vivo. mais ou Com menos isso. certeza, o pessoal não só ouviu falar, tem muitos aí que estão ensinando há várias décadas. Mas sai desse nosso mundo, tem muita gente que nunca ouviu falar, não sabe nem soletrar. Então, a gente vive nessa bolha aqui onde cada um se conhece, né? Sim, sim. A comunidade Lean. É, E como é que eu faço, assim, sabe? Às vezes você fala as palavras, fala muri, morar, mudar, que eu estou falando bastante aqui com o pessoal. Tem uma dinâmica que eu faço que faz com um copo e sai 2000% da primeira fase, faz 3, 4 fases, né? E sai 2000% de produtividade. Aí o pessoal entende. Ah, entendi. hum, Que tem a oportunidade porque aquele que era ineficiente é o que eles vivem e de repente eles veem 2000% de produtividade, né? uhum. Então, eu tenho quebrado o gelo fazendo uma microdinâmica, às vezes só de 10 minutos, 15 minutos já dá para fazer e começar a entender, né? Você Ainda, pede só na hora meia dúzia de copo, uma dúzia de copo, assim, e mostra a dinâmica para ele. ainda bem que você tem essa dinâmica. Ainda bem que você falou isso, porque esse Sim. pessoal que saiu da Toyota, a gente foi meio que bombardeado com os jargões, né, automotivos, com aquela toda a indústria relacionada a autopeças e etc. E às vezes, quando eu saí da Toyota,
na semana seguinte, eu saí numa sexta-feira, na segunda-feira já estava nos Estados Unidos, já para morar. Então, eu não tive muita transição. Então, minha terminologia, jeito de falar, o pessoal chegou uma hora que teve gente que falou assim, pô, meu, mas você só sabe falar de carro, você só sabe falar de Toyota. A gente é uma empresa que faz comida. Então, o pessoal, acho que é melhor você tentar trocar, né, o seu vocabulário. Aí que eu falei, poxa, não é mesmo? E a partir daí, né, essa dinâmica de copa eu não conheço. Mas aí eu conheci outros tipos de abordagens. Então, a gente usa uma dinâmica que é a dinâmica de fazer uma pizza. Aí, a partir de lá, Ah, o pessoal começa a entender o que significa tempo ciclo, lead time, né? Tempo de sim. fabricação, tempo de processo, tempo de troca e o takt time, ou tempo Hum, takt. E sim, aí sim. o pessoal fala, agora ficou fácil de entender. Agora eu entendo por que todo mundo tem que trabalhar no mesmo ciclo para sair uma pizza a cada pedido do cliente, né? Mas acho que Forma de produção, né? O pessoal está então acho acostumado a trabalhar em lotes, né? E de repente você mostra que unitário é melhor, né? exato, Né? exatamente. Então acho que esse daí que é o Hum, nossa obrigação, né? O pessoal que conhece bem o Lean, eles têm que começar a pensar, preciso achar um jeito de relacionar com esse pessoal que está querendo aprender. E não vai sim. ser mostrando como é que você faz um caminhão. É, você vai ter Isso. que mostrar como é que você faz uma pizza, que todo mundo já viu uma pizzaria, sabe como é que é, né? Colocar ingrediente, cortar, colocar no forno, ter o tempo máquina, depois fazer a Sim, caixa. Não adianta você fazer 500 caixas agora, se só está saindo uma pizza por minuto. Você faz uma caixa por minuto, e balanceia o tempo de todo mundo que trabalha lá. Então, acho que hum, essa parte que virou uma obrigação do pessoal, né? Dos sim, sim, instrutores, dos especialistas, dos senseis, para acharem formas de se conectar e fazer isso daí sim. ficar mais fácil. Viu, Sami? Comigo aconteceu o seguinte, eu fui tentar vender o Lean para um escritório, né? Uma área escritório, não indústria, né? Aí Uhum, aconteceu a mesma coisa que com você, falava, carro, peça, não sei o quê, alimentação de peça, né? A pessoa falou assim, você não vai servir para mim porque você fala só de indústria, eu sou escritório, o que você faz não serve aqui. Tanto que quem tem assistido os meus posts hoje, tem um post que eu falo assim, eu recebo alguma coisa, não sei quando eu vou processar e não sei quando que eu vou entregar, né? E, na verdade, é o fluxo unitário, né? Eu pego, processo e passo, né? Só que eu falo assim, no escritório, eu não sei quando eu vou processar, não sei quando eu vou receber, não sei quando eu vou entregar e está tudo desconectado. Aí eu falo assim, vamos começar a marcar a hora que recebe, a hora que processa e a hora que entrega. Aí começa a virar fluxo, né? uhum, Daí foi a forma que eu fui encontrando de adaptar a linguagem de industrial para o pessoal perceber no escritório que não tem regime, está acumulando, de repente alguém grita, processa essa montanha, aí chega no outro que leva um susto, né? E vai acontecendo isso, né? Para quebrar uhum. isso, foi mudando essa linguagem para o pessoal começar a enxergar que tem que virar um escravo de Jó, né? Até o pessoal, a Leila, acho que é onde falou, né? Que gostei dos escravos de Jó, né? Que vai fazendo Uhum. isso. Né? Então, e o pessoal Mas aqui é usa isso, sabe? bastante. Na verdade, esse negócio dos escravos de Jó, quando a Sim, gente sim. começou há 15 anos atrás, como é que você vai ensinar um americano a fazer um jogo que é tipicamente brasileiro, né? Aí o Hum, Gerson chegou aqui e falou, olha, precisamos traduzir tudo. Aí, aí você vê a cultura, né? A cultura americana. Como assim? Vocês vão fazer um jogo com escravo, brincar de escravidão? E tem aquele negócio, né? Você vê como a cultura de discriminação racial aqui é forte. E realmente é. E aí a gente falou, poxa, temos que ensinar a inventar uma música. E aí ele teve que reescrever tudo para fazer o Escravos de Jó sem sabe, trazer a cabeça do pessoal alguma coisa muito ofensiva.
Sim, sim. Interessante. Muito interessante. Só colocando aqui, né, o Marcos Rogério, ele também está com um desafio bem grande, está de transição aí, está mudando, vai começar numa empresa, está com a cabeça a mil, empresa uma familiar de ramo de alimentação. Então ele também está saindo de indústria, indo para o ramo de alimentação. E também fala que muitos gestores ainda aqui não conhecem direito o Lean, nem muito menos o termo 4.0. Conhece apenas superficialmente. Agora, no desafio que ele tem, ele ainda vai fazer um Kanban para os ingredientes dos alimentos. Então, Entendi. Funciona, funciona. Muito bom. Só as receitas, tá? Tem que fazer o Kanban das receitas, né? Muito bem, muito bem. Vamos continuar interagindo. Fica lá, Yoshida, vai contigo. Isso, isso. Bom, aí você vai tentando adaptar e uma das coisas que eu mais gosto de mostrar sempre é elimina os 3 mus. Então, naquela dinâmica dos 2000%, na verdade, não é dinâmica de ciclotime, não é dinâmica de TACT ainda, é principalmente entender quem que é o muri, né? Que, por exemplo, eu tenho que processar um copo a cada 3 segundos, né? Só que eu ponho uma distância que o cara tem que dar 10 passos para um lado, 10 para o outro, né? Só andando ele gasta mais de 20 segundos, né, por peça. E ainda põe obstáculo, vou conversar com o cara, não sei o quê, para não deixar ele trabalhar mesmo. Né? Daí, tá, se está nessa condição e tem que produzir em 3 segundos, é impossível atender, né? Daí você fala, tá, o que está te impedindo então? Está muito longe? Tá no chão, tá difícil de pegar? Os copos estão tudo grudados, né? Aí você faz o pessoal enxergar isso, começou a aproximar, só que ainda os copos estão tudo grudados, né? Daí aparece o buraco. E você vai, daqui a pouco, tá fazendo 80 copos. Né? A primeira rodada faz só 4, 5 copos, e daqui a pouco está fazendo 80 copos, né? Os 2000% que eu citei. Mas é uma dinâmica rapidinha que marca bastante. Né? Depois você faz alguma coisa mais técnica, né? Falando de TACT, etc., eficiência da operação, etc. Né? Que joia! Mas o primeiro é sair do... não dá para fazer 10%. Vocês estão falando de 100%, 200%, 400%. É mentira, não existe isso, né? Aí você mostra numa dinâmica assim. Tem uma dinâmica que eu fiz uma vez, que já é outra, né? Que o operador não seguia padrão. Então, cada um parava o seu, ia ajudar o outro, que ia ajudar o outro, vinha um cara me ajudar. Era caótico, não tinha padrão nenhum. Eu tinha que explicar para os operadores que tem que seguir o processo, pega processo e passa, pega processo e passa, não importa quanto você tem de trabalho, né? Então, do caminho do aeroporto até a fábrica, eu pedi para o presidente da empresa juntar copo grande, copo pequeno, e a gente fez o pessoal ir enchendo o copo grande com um copinho, né? Só que o último tinha 4 copinhos e o primeiro tinha 1, né? Então, entre o primeiro e o segundo tinha 2 copinhos, o terceiro 3 copinhos, e aí formando aquela pilha de copos, né? Daí eu falei para o pessoal, olha, isso aqui começou a empilhar copo, você não enxerga mais o que está acontecendo. Acabou o padrão, acabou 5S, né? É só você, tipo, 1 pega copo, 2 põe um copinho, 3 põe um copinho, o cara que tem que pôr um copinho, pôs um copinho, acabou, né? O último, né, quando der 4 copinhos, agora todo mundo passa. Né? Resolveu. Aí o expatriado japonês falou assim, Yoshida, olha só, eu estou 2 anos e meio tentando explicar o que é trabalho padrão para o pessoal não conseguiu entender e você em meia hora conseguiu. Copinho de novo. Parabéns, isso é bom. E de dinâmica em dinâmica, você vai fazendo isso e mostrando, né? E você acabou respondendo também, Sami, que o problema é a direção quer ou não quer, e depois, independente da cultura, se você mostrar o que precisa, o pessoal vai conseguir fazer, vai entender, né? Exatamente. Acho que é por aí, né, Sami? Sem dúvida. Né? Porque o importante é o pessoal começar a se relacionar mais, né? Não só Sim, a sim. nível pessoal, mas até mesmo, mas então é isso, como é que eu
eu traduzo esse copo para... Eu só faço o prato aqui. Ele mostrou Sim, uma experiência de copo. exatamente. E fica mais difícil quando você vai num escritório, né? Porque a gente implementou ali no aeroporto aqui de Seattle, em Washington, e o pessoal também falou, poxa vida, esses exemplos aí, como é que a gente traduz aqui? Então, algumas vezes você precisa ajudar, né? O que significa no caso, o tempo de processo? O tempo dos guardinhas aqui, checarem, né? Se a pessoa está com a identidade correta, se ela não está vencida, tal. E o que significa esse lead time ou processing time? É o tempo que cada um dos processos, né, do raio-x, da inspeção aqui, e aí traduzindo isso daí para eles já é o suficiente para eles falarem: agora eu sei como é que eu vou alinhar, como é que eu vou balancear, como é que eu Sim, vou otimizar. porque se a gente sai falando em Amazon, eles enlouquecem, né? E ainda mais você mostrar um exemplo do Corolla. Ele fala, pô, meu, a gente não faz Corolla aqui. Sim, sim. Legal. Bom, vou lembrar vocês que no dia 8 de agosto a gente vai ter o workshop gratuito o dia inteiro, é de sábado, das 9 da manhã às 18 horas. Já tem o link aqui no chat, a Andrea vai postar, minha esposa vai postar aqui de novo para vocês. E espero todos vocês lá. Vai ser muito bacana, o Yoshida comigo. Eu vou estar lá na casa do Yoshida, a gente vai usar aquela mesa lá do fundo, vai ser bem bacana. Então, fazer as dinâmicas aqui atrás. espero todo mundo lá. A Leila colocou aqui que fez uma dinâmica com caipirinha, fazendo uma linha de produção de caipirinha, que cada uma saiu de um jeito, com uma bagunça, e no final não deu muito certo. E depois tem uma pergunta aqui para o Sami. O que é TPDS? Desculpa, eu também não sei. TPDS. Não entendi também. Entendeu ou não? Eu também não sei. TPBS? Não, TP de dado S. Dado S. Não, então. Entendi. Entendeu? Provavelmente essa que pergunta... Desculpa, o que você falou? Ai, que bom que você entendeu, porque eu não sei o que é. Não, então. Isso daí surgiu de uma conversa com o Nampachi Hayashi, que é um dos senseis, juntamente... o Yoshida conhece. Que trabalhou junto com... conhece pessoalmente, isso. Com o Taiichi Ono, ele trabalhou junto, pelo que eu ouvi, ele foi o cara que mais próximo, era o braço direito do Taiichi Ono, e etc. Ele falou, olha, eu queria que fosse que fosse Toyota Process Development System, ou até mesmo Toyota People Process Development System. Ou seja, ele estava compartilhando isso, e o Eizo Hanao, lá da Toyota, ele falou assim, poxa, não é interessante? O nome não era para ser TPS, mas o Taiichi Ono falou, vai TPS mesmo. Então, porque o People Development System, né? Toyota People Development System. Agora entendemos a sigla. Isso, exatamente. O que faz bastante sentido quando a gente vê que realmente a gente não está simplesmente desenvolvendo um sistema de produção, mas estamos desenvolvendo um sistema que desenvolve processos. E para desenvolver processos, você tem que desenvolver pessoas. Sim, então, sim. era por causa disso. Quem fez a pergunta foi o Rodrigo, tá? Rodrigo Zoppi. Ele que fez a pergunta. Zopei. Zopei, isso aí. Zopei. Obrigado. Zopei, é um amigo meu. Legal. E, bom, eu vou fazer uma analogia, né, com esse TPDS, People Development System, porque em 2001, quando a Toyota criou o Toyota Way, e depois a Denso, em 2003, criou o Denso Spirit, era do que falar só de técnica, né? Indiretamente já começaram a falar de pessoas e sentimento. Porque quando a Toyota falou Kaizen e respeito, né, começou a falar de sentimento das pessoas, de respeito mútuo, de criar vínculo para o trabalho em equipe funcionar, né? E a técnica funciona com todo mundo colaborando entre si. Então, na Denso, o pessoal, em vez de falar trabalho
em equipe, né? Ou, perdão, usar a palavra respeito, usar a palavra colaboração. Todos juntos, nos desenvolvendo no mais alto nível, trabalhando em equipe, vamos construir a credibilidade, que é resolver problema, né? Que é resolver a parte técnica. Então, e depois, logo em 2005, Tachibana-san, quando eu estava na Argentina, falou, o pessoal está tentando implantar Lean no mundo inteiro, não conseguiram com sucesso. Por que será? Ele parou por uns 3, 4 segundos e respondeu, espírito, que é coração e sentimento e atitude, né? Que a gente, todo mundo que está levando ferramenta não está levando o sentimento junto, né? Não está levando atitude para as pessoas, né? E foi daí que hoje, né, nós estamos falando de linha emocional, né, André? É isso aí, essa função que é o que falta, né? Isso é o que estava faltando para ter essa base, né? Essa base, fazer esse tripé mesmo, né? Da técnica, organização, junto com a parte emocional também, que é muitas vezes o que falta para um grupo dar muito certo, né? Porque quando as pessoas não estão engajadas, quando o grupo está disperso, é muito complicado, por mais técnica que tenha, é muito complicado atingir os objetivos, né? Esse que é o ponto. E o Tachibana-san foi um meu sensei por 10 anos. Ele era muito técnico e a última lição que ele me ensinou foi o da harmonia, né? E foi quando eu saí da Toyota, né? Que às vezes a gente no relacionamento não consegue se entender bem com as pessoas e nesse processo você desarmoniza, né? Então a gente, além de estar bem de técnica, né? A gente tem que estar bem de atitude, de comportamento, né? Porque senão a gente desarmoniza e começa o ambiente ficar ruim e fica difícil trabalhar, né? Então, no meu caso, eu fui aprendendo um monte de coisa, não conseguia fazer o pessoal vir comigo, aí começou a ter gap e eu comecei a me desarmonizar com o ambiente, né? Porque é o cara chato que cobra, que fica, né? E a gente tem que tomar cuidado no nosso trabalho, porque por mais que a gente sabe mais e o pessoal está aqui, eu vou ter que descer no mesmo nível e trazer o pessoal para cima. Não adianta ficar falando, aqui é o céu e vocês estão no inferno, né? Então, é um processo difícil, né, de tomar cuidado para não criar desarmonia no trabalho, né? Muito bem. Bom, e é isso, né? É bem diferente o approach, mas é interessante essas coisinhas que a gente vai aprendendo no caminho, né? Muito bem. O Carlos Granado colocou aqui uma outra definição. É claro que o Sami falou direto com o Nampati, mas seria Toyota Product Development System, é isso? Eu não conheço, não? mas sem dúvida pode ser. Pode ser, né? Sim, Pode sim. ser. Ok. Aí, Yoshida, contigo. Deixa eu pensar o que eu falo agora. Você me pegou de surpresa, né? Bom, mas vamos lá. Deixa eu ver. Quando eu conheci o Nampati, eu estava lá fazendo o Kaizen na Argentina e o Kaizen da Argentina foi bem difícil, né? Saiu 400% e tal. Aquela até os 400% foi a parte fácil, mas quando começou a desandar em alguns fornecedores, aí na época já que estava difícil mesmo fazer Kaizen, porque tinha resistência, era um trabalho bem crítico. Inclusive vai ser tema da live lá com o Saiko-san no dia 6, né? E, bom, deixar essa parte para mais tarde. E resistência sempre vai ter, né? E às vezes a gente tem resistência interna também, né? Então, se o pessoal que está à nossa volta não entende direito e a gente não está harmonizado, como eu falei agora há pouco, você fala uma coisa, o outro membro da mesma equipe fala outra e a equipe não consegue funcionar, né? Ainda mais quando a gente vai no cliente, né? Ou no fornecedor, que era no caso das atividades da Toyota, né? Então, alinhar a linguagem é importante nesse processo também, né? A gente tem que nivelar com
com o fornecedor ou com o cliente, e a própria equipe também tem que estar nivelada, senão começa a dar conversa estranha, né, no meio do trabalho. Quando você fala de nivelar, sempre o que Sim, me sim. vem à mente é essa experiência que tivemos, que eu tive, na verdade. Eu moro perto da Pacific Beach, né, que é uma praia aqui de San Diego, Sim, e sim. acabei, numa dessas idas à praia, há uns 12, 13 anos atrás, conheci uma escola de surf e o dono veio falar comigo. E falou, poxa, então você faz assim, esse negócio de TPS, Lean, eu já ouvi falar vagamente, disse que é usado em todos os lugares com muito sucesso. Aí ele abriu o coração, ele falou assim, a minha escola, esse daqui é o último verão que nós vamos passar, porque a gente não está conseguindo mais sobreviver, né? Eu tenho todas as pranchas, a loja, custo fixo, os caminhões aqui, as vans que vão buscar alunos nas escolas, muitos deles vêm do Japão passar o verão aqui, a gente oferece esse, né, camp, né, que eles chamam, Sim, sim. mas você tem como salvar, o Lean tem como salvar a minha escola. Aí eu falei para ele, poxa, dizer a verdade, eu não tenho nem ideia. Eu nunca implementei Lean numa escola e ainda mais assim de surf. Mas eu acho que funciona, porque todo lugar onde existe um processo, provavelmente existe desperdício. Então, eu não sei. Aí ele falou assim, ok, Sammy, é o seguinte, esse daqui é o nosso último verão, eu vou perder tudo de qualquer forma. Então, por que não perder apostando num negócio aí que eu não conheço nada? Aí ele falou assim, se você salvar essa escola, você tem, minha promessa a você eu te dou aula para o resto da sua vida, e te dou o aluguel de tudo, da prancha e tudo mais, para o resto da vida. Porque você vai ter sido a pessoa que salvou a escola de surf. Eu falei, tudo bem, vamos ver o que está acontecendo. Aí ele me explicou, e em questão de um ano, mais ou menos, até o próximo verão lá, a gente conseguiu reduzir os custos, melhorar a qualidade, reduzir o tempo que os instrutores perdiam para fazer coisas banais, né? Do tipo, colocar roupa aqui na Califórnia. Roupa de neoprene? Tem que colocar roupa de neoprene, senão você congela na água. Então, depois de mostrar para eles, olha, tem tudo isso daqui que você vai economizar de tempo dos seus instrutores, que eles vão ter tempo sobrando para consertar a prancha, para chegar e distribuir o panfleto de desconto lá no Boardwalk, de fazer todas essas outras coisas que você não tinha tempo antes, agora você vai ter tempo. Ela falou, poxa, não é mesmo? Vamos ver. E aí a gente aí eu fui com o Daryl Wilburn, que é um dos senior partners do Roncha, e a gente tomou aula de surf, colocamos os negócios lá. Pô, velho que nem a gente tentando ter aula de surf foi um terror. A gente caía não conseguia ficar de pé por mais de um segundo na prancha. Mas pelo menos a gente entendeu todo o processo, desde ir lá e colocar a roupa e colocar, depois estender no lugar onde bate o sol, dependendo do horário, no cabide da cor certa, para depois ter uma identificação mais rápida. Mas a gente precisou, não digo descer para aquele nível, mas nivelar. Porque aqueles caras têm um nível muito alto de conhecimento técnico e a gente tinha um nível razoável de conhecimento de Lean. Então, nós dois achamos o nível certo de poder conversar. E Muito hoje a bom, história Sam. resumida é que eles conseguiram não só salvar a escola, como o cara começou a fazer o schedule, né? O agendamento das aulas via online, e agora ele vende o programa que ele desenvolveu para escritórios de advocacia. Então você vê Nossa, que que legal. agora agora ele conseguiu o selo do TripAdvisor, porque o selo de excelência quando você Sim, sim. consegue 5 estrelas, não sei, por vários anos seguidos. E a última Legal. vez que eu vi, tinha mais de 5.000 menções da escola de surf dele. É um negócio Fantástico. tremendo. Que legal. Então, E você essa está parte tendo de aula de nivelação. surf até hoje, então, Sami? Oi?
Então, e você está tendo aula de surf até hoje, é isso? Está com aula de Eu, surf o resto da vida? não, agora tô tendo aula para os meus filhos. Eu levei os Que os legal. meus gêmeos Ah, até joia, lá. que legal. E Hum, eu acho que para o resto da vida é que ele quiser, da vida até né, mas da o... próxima Próxima geração. geração. Viu, Sami? Viu, Sami? Quando eu entrei na Toyota, engenheiro de produção pela Escola Politécnica da USP, né? Me achava o máximo, né? Vou me tornar gerente nessa empresa aí em 5 anos. Demorou 13, né? E foi na empresa lá na Argentina que saiu 400% de produtividade, né? E quando saiu, né, no mês seguinte eu sentei lá na mesa do Katsuta-san, que era presidente da TASA, né, da Toyota Argentina, ele me promoveu para gerente. E ainda perguntou minha idade, tudo tinha 39 na época, deixou promover, porque na Toyota tinha que ter 40 anos, pelo menos no Japão, né, 40 anos para ter maturidade para ser gerente, e me promoveu. E fiquei contente, né, finalmente, depois de 13 anos, me tornei gerente nessa empresa aí, né, Toyota, né, olha só a arrogância, né, Sam? Bom, e depois caiu a ficha, né? Porque eu fiz o Kaizen lá, a empresa que tinha 100 pessoas, que se eu fracassasse ia ter nenhum, porque faturava 95% com Toyota, eles cresceram e progrediram, passou a ter 300 pessoas, 1.000 pessoas, né? E depois disso que eu vi que se a gente fracassa no nosso trabalho, né? Todo mundo que faz melhoria, a gente está ajudando a acabar com o país ou com toda a sociedade em volta da gente, porque quando uma fábrica fecha fornecedor, subfornecedor, vai uma cadeia inteira, né? Junta, né? Então, cada empresa que a gente salva, a gente não está salvando só aquelas pessoas, está salvando a cadeia, né? Então, é um trabalho de responsabilidade também, né? O nosso trabalho, né? Sem dúvida. Muito Aí importante. se a gente faz isso bem feito, né? Daqui para frente, principalmente, ainda está faltando muito, a gente pode sair na rua tranquilo porque a gente está ajudando a sociedade a ser melhor, mais forte, né? É isso aí. O Alex Saiko coloca aqui que para ter o comprometimento e atitude passa pela liderança, é verdade. Sim. O Oziel, alinhar a linguagem é fundamental para uma palavra impactar em uma nova forma de perceber as coisas, uma anormalidade, por exemplo. E o teu amigo Rodrigo Zopei aqui, colocando que, falando do MFV, que não tem na Toyota tal, e quando estamos na indústria, na parte de manufatura, como começar sem MFV? Eu acho que o MFV é o mapeamento de fluxo de Fluxo valor, de né? valor. Né? Exatamente. O que a gente estava conversando há umas 3 semanas atrás, eu trouxe o pessoal da Toyota, um vice-presidente, um gerente geral e um diretor, para fazer essa conversa e surgiu essa mesma pergunta. Eu assisti essa live, sabe? Você assistiu? Assisti. E Muito legal. foi o Max. O Max chegou e falou assim, mapa de fluxo de valor, nunca ouvi falar. E na Toyota a gente não usa e etc. Só que lá na Toyota das Filipinas, eu contei essa história que Sim. uns 12, 13 anos atrás, a Toyota das Filipinas me pediu uma visita lá para ensiná-los o mapeamento de fluxo de valor. Eu achei estranho, falei, poxa, mas por que alguém da Toyota ia querer aprender alguma coisa dessas? E aí eu perguntei, falei, mas por que vocês querem entender essa ferramenta? E esse vice-presidente me falou assim, porque a gente recebe tantas visitas aqui, todo mundo fica perguntando, posso ver como é que a Toyota faz? Posso ver se é igual do jeito que eu faço? E aí o cara falou assim, o vice-presidente falou, olha, eu gostaria de te mostrar, mas não tenho ideia do que se trata. O que é esse mapeamento? A gente não tem. Até o ponto que eles me pediram para ir lá, foi até a Filipinas, Santa Rosa. E aí eu ensinei, passamos o dia inteiro lá, visitamos a fábrica, inclusive. E depois que eu acabei a aula, foi uma aula mesmo, o pessoal sentado para entender, perguntar e etc. Aí uma das últimas, chegando ao finalzinho, uma das últimas perguntas foi, Semi, por que o pessoal usa um negócio desses?
Aí eu falei, olha, é uma das melhores formas, né, do pessoal conseguir ver num papel, num pedaço de A3, os processos, ver se eles estão alinhados, balanceados, etc., e onde eles estão desconectados. Aí, depois, um outro executivo chegou assim, falou, mas sério, mas por que que vai haver desconexão? Como assim? Por que que o pessoal não planeja os processos já todos conectados, logo de início? Atarimai E no Japão, né? Óbvio, né? isso é óbvio. E para mim, até para mim, naquela hora caiu a ficha. Falei, poxa vida, então é por isso. É por isso que o pessoal faz, é porque eles erraram, não erraram, mas eles fizeram o planejamento lá no início sem planejar o processo conectado. O que eles planejam, às vezes, olha, quando chegar mais processo, tem lugar ali, ó. Vamos colocar ali, tem uma outra planta ali, a gente joga ali. Ou é por ordem alfabética lá, ó, toda máquina aqui começa com T, de torno, por exemplo, a gente coloca ali naquele canto. Então, acabou meio que não tendo a lógica do vamos conectar para criar fluxo. E foi aí que eu entendi. Falei, então realmente Uhum. tem uma lógica aqui. A Toyota realmente já pensa em colocar o próximo processo em linha com o processo anterior e posterior. Então, não Exatamente. precisa de um mapeamento depois, né? Bom, Agora, a pergunta do Zopeia, acho que foi, mas então hum, como é que se começa? Se o pessoal realmente precisa? Eu acho que é um dos começos. Existem vários começos. Ah, sim, um deles é também a gente imaginar que realmente, qual estágio nós estamos e o que a gente precisa fazer logo em seguida. sim. E se o estágio realmente, olha, a gente nunca fez nada, não imaginamos o que a gente precisa fazer, a gente começa com, a gente chama de Genchi Genbutsu, né? O Genchi Genbutsu, ele está lá para a gente entender desbalanceamento, os três Muri Muramudá, para a gente entender como é que é a capacidade do pessoal, se o nível de desengajamento é tremendo, que não adianta você fazer um mapeamento, qualquer mapeamento lá vai para o lixo, ou o nível de visualização das suas operações é tão baixo que, não, vamos ter que começar com 5S só para conseguir enxergar o que está acontecendo, porque aqui é uma Uhum. bagunça. Então, o Genchi Genbutsu, ele não é à toa que ele Sim, faz sim, parte da base da fundação da casa sim. do Toyota Way ou do TPS. Eu posso complementar, Sami? Sim, por favor. Realmente na Toyota eu nunca vi mapa de fluxo de valor. E depois que eu saí da Toyota, eu trabalhei na Denso, né? A Denso tem algo equivalente, né? Eu vou dizer parecido, né? Não é equivalente, é parecido com o mapa de fluxo de valor. Chama Monojo. Monojo é mapa, perdão, diagrama de fluxo de materiais e informações. Uhum. Então, a lógica do Monojo é, eu tenho um material que está fluindo, né, que vai atravessar a minha fábrica. Só que esse material anda como? Regido por que tipo de informação? Se é um monte, não tem informação nenhuma, vira uma montanha totalmente descontrolada, ou tem um Kanban puxando ou não tem formador de lote ou não tem. Então, ele fica olhando como é que é o fluxo e a informação que rege isso, né? E vai fazendo andar, né? E a lógica é eu desejo aquele escravos de Jó que vai cadenciado, né? Então, isso aí é técnico, nível alto, né? Mas como é que eu faço quando eu não tenho essa ferramenta? Eu gosto de mostrar que quando você faz monte Nagashi, né, que Nagashi é fluxo, né, e monte é pacotes, né, processo de 20 em 20, processo de 10 em 10. Aí, no meu posto, eu recebo uma caixa com 10 peças, processo as 10 peças e ponho em outra caixa, né. Então, eu tenho o manuseio de tirar da caixa, de processar e guardar na caixa. Depois, transporto a caixa, né. Aí você mostra isso para o pessoal
e depois fala assim, agora vamos mudar, vamos fazer um teste agora. Eu recebo uma peça só, processo uma peça e passo uma peça. E todo mundo sincronizado pega uma peça, né? Todo mundo braço direito pega uma peça, põe na frente, processa e passa. Tudo sincronizado. Né? Aí faz o pessoal entender que a diferença é grande entre unitário, né? E as montanhas, né? Porque causa caos, causa movimentação, causa manuseio, etc. E isso é uma perda gigante e esses manuseios são maiores do que a própria operação. Aí é a forma que eu gosto de mostrar para o cliente o quanto que ele está perdendo, né, porque não está criando, né, tipo just-in-time, fluxo unitário e não está usando o fluxo escravo de Jó, né? É a forma que eu gosto de fazer sem colocar ferramenta pesada, né? Tem cliente meu que falou assim, ó, Yoshida, antes a gente estava com bazuca matando formiga e a gente descobriu que existe murá, muri, que são os elefantes gigantes que estavam invisíveis para a gente. E para nossa surpresa, basta falar xoxô e o elefante sai da frente. É a melhor descrição que tem, que a gente arma o pessoal com arma pesada demais e às vezes é só falar xoxô para o elefante. As soluções são simples. Muito Esse daí bem. é o típico exemplo que eu acho, nós temos, o pessoal Sim. que conhece o Lean tem essa responsabilidade adicional, né, de ter certeza que o que a gente está promovendo não são armas ou até mesmo sofisticação das mesmas, né? Porque hoje em dia, aqui nos Estados Unidos lançaram esse programa agora. Na Toyota eles têm o programa de 4S. 4S não é nada mais, nada menos que uma forma de você visualizar anormalidades, de conseguir fazer desperdício ficar mais visível. Aí ele sai para vários lugares, aqui virou 5S de repente. Na Toyota de Numi, porque a GM, quando juntou lá, não tinha disciplina, colocaram Shitsuke. Shitsuke, disciplina 5S. E depois outras empresas colocaram 6S, 7S. Agora tem o programa de 10S. Nossa e eu fiquei Senhora. imaginando. Exato, mas esse daí é um exemplo corriqueiro, que existe em várias outras, né? O diagrama de 4M, de espinha de peixe, que chamava-se Ishikawa, que não tinha nenhum M, na verdade, que era tudo em Nihongo, tudo em japonês. Sim. Começou a proliferar, agora hoje já estão em 7 ou 8 M's. Então o pessoal começa a colocar uma sigla e pensa que, preciso melhorar meu nível de Lean através de melhorar a ferramenta. Então, esse negócio de enxergar o desperdício mais fácil, melhor, com o 4S, virou, não, eu quero enxergar essa ferramenta melhor para ela ficar bem robusta e vira os 10S, que o pessoal pediu para eu lançar esse programa aqui com uma instituição aqui. Eu falei, poxa, gente, eu não entendo e eu gostaria de saber melhor o que é. Aí depois, uma longa história, eu falei, gente, a gente tem que tomar cuidado. Esse tipo de melhoria na sua ferramenta, antes mesmo da gente melhorar a forma que a gente usa a ferramenta para melhorar seu processo, ele é perigosa. Porque eu estou vendo que vocês colocaram mais S's aqui, mas é praticamente algo que vocês abriram o dicionário. Letra S, essa daqui vai ou não vai? Essa daqui também cabe. E acaba desviando um pouco, porque tem gente que vai pensar que Lean é isso, né? A gente robustecer ferramentas. E isso pode ser bem danoso, não só para a empresa, mas até para a reputação do Lean, né? E vai banalizando, né, Sami? Vai. Kojima-san, que era meu diretor na Denso, o pessoal falou, me ensina melhor para a gente praticar melhor o 4S, 5S, né? Ele falou, faz os três primeiro S. Exato. Aí o quarto S, Kojima-san, quarto S, você vai ter que amadurecer muito para entender ele. Porque o quarto S, o pessoal fala que é higiene, não sei o quê, na verdade para os 3 S's funcionarem bem,
fazer várias ações para esses 3 funcionarem bem. Não é higiene, não é aquele distorcido de jeito que está. Não, é vários pequenos kaizens para eu conseguir manter os 3 S's no nível altíssimo, né? E hoje depois eu juntei, na minha cabeça hoje, 5S trabalho padrão é irmão siamês. Uhum. Por exemplo, se eu estou fazendo aquele fluxo unitário que eu estou falando, eu sempre vou pegar no mesmo lugar, sempre vou processar no mesmo lugar e vou passar no mesmo lugar. Esse é meu padrão, certo? E sempre no mesmo lugar, eu marcar uma bolinha aqui, que aqui é sempre é o mesmo lugar, e eu enxergar que está fora do lugar, é o 5S. Exatamente onde eu ponho, e é padrão, né? Também é 5S. E exatamente onde eu entrego, também é 5S. Então, o 5S e o trabalho padrão não existe um sem o outro. É assim que eu enxergo hoje, ensino o pessoal e falo para o pessoal que o 5S é para enxergar, como o Sami disse, enxergar que está normal e, principalmente, fazer o fluxo funcionar. Né? Simples. Então, eu associei, dei até treinamento a alguns clientes falando assim, 5S com foco na performance. Vocês assistiram algumas lives anteriores que eu falo bastante da segurança, qualidade, entrega, etc, né? 5S e trabalho padrão é para fazer a segurança, qualidade, entrega e o custo funcionarem. É isso aí, muito bem. Só voltando aqui rapidinho, o Alex Saiko colocando que essa história de colocar mais S e tal, isso aí é muito marketing, que marketing não tem a ver com conceito, né? Perfeito. O Oscar também colocando que perde a essência, que fazer o fácil já não é fácil, o difícil é mais complicado ainda. O Alexandre, quando aprendemos a utilizar corretamente o monojogo que você citou, Yoshida, eliminando vários desperdícios, é verdade. O Carlos Granado parabenizando o Sami. E tem uma pergunta aqui que estava um pouquinho mais para trás, aqui que o Marcelo Moura fez, que ele fala da parte da indústria alimentícia, né? Que tem uma variação muito grande, vários produtos, e o pessoal fica forçando para colocar o produto que tem um valor agregado maior e tal, só que acaba bagunçando a produção. Como que arruma uma produção com muito produto, com muito setup, com muita variação? Com você. Bom, na minha experiência, a gente trabalhou com várias empresas alimentícias, né? E acho que foi o Marcos, né, que falou que está começando com uma empresa familiar. Na verdade, a gente começou com uma empresa familiar também, mas a família era enorme. A família, o irmão e a irmã donos dessa empresa estão entre os 20 mais ricos do mundo. Ainda é uma empresa familiar. Eles fazem o chocolate, M&M e comida de cachorro, pedigree, faz o Uncle Ben's e etc. É uma empresa de ponta. Agora, como é que isso daí começou? É a Mars, né, Sami? Foi, isso. Inclusive, o próprio pessoal da Toyota foi visitar lá, levamos o pessoal de lá para visitar a Toyota. Eles ficaram encantados e falaram, não, a gente quer isso daqui. Começamos numa oficina de manutenção em Jaguariúna, e o pessoal colocou tanto empenho, um negócio incrível. Eu cheguei a ficar emocionado com com quão sério eles estavam levando isso daí. Falei, nossa, essa daí é uma empresa que eu vou fazer propaganda para todo mundo quando eu puder. E a melhor empresa que eu... Ficar arrepiado, né, Sami? Exato. Então, todo mundo, no mundo inteiro, quando eles perguntavam, tem algum lugar que você recomenda para visitar? Aí eu falava, é uma empresa para lá de Jaguariúna, em Mogi Mirim, e é uma empresinha assim, não é tão grande e tal, mas vale a pena. Vocês vão ver um pessoal comprometido e tal. E a partir dessa oficina de manutenção, a gente começou a fazer em outros departamentos, que depois pulou para outras plantas no Nordeste, e perto da Dutra, e depois partiu para... Hoje a gente está na Sibéria, Moscou, Madrid, vários lugares na China, aqui nos Estados Unidos, claro, México, em vários países, em muitos da Europa, inclusive. E como é que tudo isso daí começou? Uma discussão interessante foi justamente essa.
nós temos tantos produtos e a gente já trabalha 3 turnos. Semi, como é que o Lean pode nos dar mais tempo para a gente ter mais tempo de produção? A gente quer começar aqui pela diminuição, o setup. Nosso setup é muito longo, a gente tem que diminuir o setup. E eu Exato. fui lá medir, a gente foi um grupo, inclusive, medimos os setups e realmente era altíssimo. E aí a gente falou, olha, vocês conseguem diminuir mais drasticamente os setups. Só que você não diminui setup para produzir mais, gente. A gente vai ter que mudar um pouco o jeito de entender. Se a gente diminuir o setup pela metade, você vai conseguir esse tempo a mais para a produção? Não. A gente vai diminuir o seu setup para uma fração do que é hoje, para você conseguir fazer mais deles, e não para produzir mais. Então, vamos partir desse princípio. Porque quanto menor o seu setup, menor vai poder ser seu lote e mais rápido você vai poder atender o pedido de amanhã. Você não precisa produzir o pedido de amanhã semana retrasada. Você produz no dia anterior, no dia ou de manhã daquele dia. E diminui drasticamente o estoque, né? O inventário, né, Sami? Exato. E ainda mais, empresa de alimentícia, né? Isso daí tem o problema de caducidade, etc. Sim, sim. Então, para mim, foi aquele grande exemplo, uma indústria gigantesca, uma empresa gigantesca, numa indústria de alta rotatividade, de alto risco, né? Porque qualquer contaminação, você não pode chegar lá e usar uma empresa dessas como laboratório. Vamos ver se dá certo. Não, isso daí pode fazer o pessoal ficar doente, até pior. Então, foi o exemplo que isso daqui dá certo em qualquer lugar, praticamente. E, claro, o nível de estoque diminuiu drasticamente. Isso daí a gente já trabalha com várias outras alimentícias, a Danone, empresas a maior cervejaria do México, que hoje pertence à Heineken. Em todos os casos, né, a gente vê que é possível utilizando a interpretação das técnicas da forma correta. Isso. Viu, Sami? Inclusive 5S padronização para o setup, né? Tá cheio de peça, tudo... Cada setup é um monte de peça especial, não é, Sami? Sim. Então, se o pessoal começar a pensar na máquina para o setup rápido, né? Então, tipo, os pinos de encaixe são padrão e o que vai em cima dele só encaixa e 2 parafusos ou um parafuso só aperta e trava, né? A gente tem que desenvolver muitas engenharias para começar a pensar desse jeito. Até em algumas, eu não lembro se foi post meu ou numa live, eu falei da questão de eu quero uma condição de peça boa e tem uma faixa aceitável, que eu chamo condição de peça boa, e o meu setup tem que ajudar a chegar rápido nisso e ter ajuste fino. E ninguém pensa na máquina, no setup, desse jeito. Então, a gente tem que desenvolver a mentalidade de fábrica, de engenharias, né, para conseguir fazer esses setups mais rápidos ainda do que aquela fração que você falou, Sami. Né? Porque tem que repensar técnicas de padronização de fabricação de máquina. Máquinas preparadas para setup rápido, alimentação de peça, de material facilitado, etc. Né? Porque geralmente eu falo assim que engenharia em geral são os enfileiradores de máquina. O pessoal não pensa na alimentação e não pensa no fluxo da peça. Depois que a máquina está no lugar, que começa a ver que está desbalanceado e começa o sofrimento para fazer funcionar. Né? Porque não nasceu no conceito que eu chamo nascer bem a fábrica. Né? Exatamente. O pessoal não tem conceito e vai jogando um monte de coisa e vira um Frankenstein a fábrica, né? Exatamente. E isso é tão comum, né? A gente vê isso daí na maioria das empresas, porque todo mundo tem a sua criatividade, o seu jeitinho e a sua urgência de fazer o negócio funcionar. E aí acaba proliferando todos os tipos de... Na época que eu morava no Brasil, eles chamavam isso de gambiarra. Há uns
30 anos atrás. Deve ter um nome Continua o novo mesmo para nome, isso. não, Né? continua o mesmo Continua, nome. continua. É a mesma coisa. E eu tenho falado nos posts, Sami, que Uhum. quando a gente descobre um negócio bem feitinho, não tem aquele tal do Yokoten? Sim, Então, o Yokoten é importantíssimo, porque é um negócio que foi muito bom, eu padronizo e numa onda só eu uniformalizo toda as minhas linhas. Porque se uhum. deixar cada linha criar a sua melhor prática, a fábrica vira Frankenstein. Ali Sim. a manutenção vai ter 200 mil GPS, itens para ter. Cada manutentor vai ter que adivinhar e descobrir o que é o segredo de cada máquina e a fábrica começa a não funcionar porque o pessoal não dá conta de fazer manutenção de tanta coisa diferente, por exemplo. É isso Então, aí até mesmo. nisso tem que padronizar o pensamento, né, gente? É isso Exato. mesmo. Né? Por isso que às vezes a gente fala, né? O TPS ou Lean, ele tem que ser como uma construção de uma casa com a primeira fase, segunda, até a gente chegar. Porque esse Yokoten, se a gente for ver, ele em inglês é lateral deployment, ou seja, é, Hum, é você ativá-lo lateralmente. Ou sim, sim. seja, é sobre abrangência, vamos multiplicar, replicar onde pudermos. Agora imagina que a gente não cuidou da base direito. Ou seja, a gente não entendeu o 4S, por exemplo. A gente já está no 10S, mas a gente não consegue ver desperdício ainda. Sim, sim. E nada contra quem está no 10S, ou no 5, ou no 6S. Nada contra. Desde que estejam fazendo bem, né, Sami? Exatamente. Seja usando para o propósito com que ele foi criado. Nada Sim, contra. sim. Agora, Sim. imagina que a gente não tenha entendido direito e a gente começou já pelo. Vamos fazer o Yokoten, porque, meu, dá uma olhada no livro, fala Yokoten é muito bom. E aí ele Uhum. começa a copiar lateralmente ou, ou distribuir, replicar algo que não tem a eficácia que deveria ter. Então, você Uhum. praticamente está acelerando a multiplicação de Que desperdícios porcaria. e conceitos inapropriados. Então, essa é o motivo pelo qual a gente sempre fala. É uma construção, não é uma caixa de ferramentas. Você vai pegando a próxima. O que tem aí? Martelo? Oh, martelo é legal, eu gosto. Não, é a fundação. Que ferramenta você precisa para fazer Sim, a sim. fundação bem feita, né? Então, era mais isso. De repente, você precisa só de 10 ferramentas, não precisa ter 200 ferramentas dentro da caixa, né? Exato. Exatamente, exatamente. Gente, infelizmente o papo tá uma delícia, mas já passamos das 10, já são quase 10h10 e a gente vai ter que encerrar. Então não vamos esquecer, tem aí o link do workshop dia 8, gratuito, com certificado para vocês, para todo mundo poder assistir. E a gente vai encerrando por aqui. Sami, por gentileza, considerações finais. Eu agradeço muito, achei as perguntas muito legais, interessantes. Como vocês sabem, esse pessoal aí que saiu da Toyota tem um conhecimento bem aprofundado, pode responder muito bem essas perguntas. Eu agradeço esse altíssimo nível que vocês estão imprimindo nessas lives, colocando aí Muito as bom. suas opiniões também, e etc. Sabe que terça-feira vai estar o Gyotoko e o Kitazuka falando sobre Lean na área de serviços. Para quem não sabe, o Ah, Gyotoko legal. ele é o gerente lá É o da Ademar. área de... É o Ademar, Ademar. e ele vai estar sendo Gente bonita. entrevistado na terça-feira aí pelo Global Lean Senseis. E o Kitazuka virou vice-presidente aqui nos Estados Unidos, também vai estar Ah, falando sobre o Lean, como ele está implementando aqui Manda um com os abraço para americanos. ele também. Manda um abraço porque a gente foi atender cliente e fornecedor junto na Toyota. Né? É Muito, muito mesmo? legal. Sim, sim, sim. Que legal, rapaz. Aí na época, ele falou assim, Yoshida, putz, eu queria ser que nem você, ele falou assim. E estou muito contente que ele evoluiu tanto assim. Ah, que é. bacana. Nossa, Muito bacana, feliz, gente. muito feliz. Manda um abração para ele, Sammy. Sim, mando sim. Sim, sim. Assiste ele lá terça-feira. Liga lá, Sim, sim. 7 da noite Joia. no Brasil. Oh, Ah, maravilha. joia. Vamos ver sim. Que legal. Aí tem a nossa às 9, então dá tempo de assistir ainda. Dá Dá um sim. pouquinho. Aquela lá não dura até lá.
É Sim, bem sim, mais sim. curta. É isso Joia, aí. joia. Gratidão, Sami. Gratidão. Obrigado a vocês, gente. Um abraço, boa noite a todos aí. Boa noite. Tá, Yoshida, Depois considerações jantar. finais aí. Bom, o Lean é o básico, o essencial, bem feito. Não precisa inventar, maquiar muito as ferramentas, porque o básico bem feito é fácil sair 400, 2000% de produtividade. Basta começar a enxergar isso aí e aplicar a técnica certa. São poucas técnicas, muito simples. Curto, pouco manuseio. Né? Fluxos sincronizados, curtos e pouco manuseio. Né? Enxergar isso e buscar isso vai dar resultados fantásticos para todo mundo. Né? E agradeço a todos por estarem até essa hora. Ninguém saiu da sala, maravilhoso, num domingo. Né? Gratidão a todos e conto com vocês no workshop e nas outras lives. Tá? Gratidão, Então, pessoal. Gratidão, gratidão a Sami. cada um de vocês. E vou abrir o microfone de todo mundo aqui. Uma salva de palmas para vocês que estão aqui, aumentando o conhecimento no domingo à noite. Parabéns. Obrigadão, pessoal. Vocês são fantásticos. Parabéns. Boa noite, Obrigado. Borgo. Boa Obrigado a noite, boa noite, todos. gente. Obrigado, Boa obrigado. Boa noite. noite, Yoshida. Boa noite, Sami. Obrigado. Muito obrigado a todos aí, viu? gente. Valeu, Obrigado, valeu. Sami. Tchau, tchau. A todos aí, gente. Gratidão, gratidão. Obrigado. Gratidão a todos. Abraço. Boa noite. Tchau. Agora vamos Obrigado. tomar uma, né? Domingo à noite a gente merece, né? Boa, Dário. Bora. Volta o Leão Neguita.